tem uma questão grave aí de comunicação e de pensamento para ser ajustada. Quem está conosco agora ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes é o economista, consultor, especialista em contas públicas, Raul Veloso, para falar sobre economia, mas queria começar falando com o senhor sobre previdência. Doutor Raul, bem-vindo, hein? Um bom dia. Ué, cadê? A gente está vendo a imagem do nosso entrevistado, o economista Raul Veloso, mas o áudio dele não está chegando aqui. O senhor está ouvindo a gente, doutor Raul? Estou, sim. Ah, ótimo. Perfeito. Agora chega também a sua voz aqui, claramente para a gente. Em relação à reforma da Previdência, que foi arrastada durante tanto tempo no nosso país, foi feita aquela que era possível no momento, mas agora nós já vemos dentro do governo Lula vozes, especialmente a do ministro da Previdência, contrárias àquilo que foi feito. No fim das contas, doutor Raul Veloso, a Previdência, o INSS no Brasil, tem ou não tem dinheiro para anular aquilo que foi feito? Não, o INSS não tem. E nós temos de chamar atenção para o fato que eu venho discutindo e indicando há bastante tempo, que o item número 1 em matéria de crescimento de gasto é exatamente a Previdência. Então, o que o ministro da Previdência está dizendo é uma total loucura em relação a isso. Vejam vocês que de 1987 a 2021, o item chamado Previdência passou de 19% para 52% do total do gasto. Cresceu não menos que 170% o peso da Previdência no gasto. Então, como é que a pessoa entra no ministério que cuida desse assunto, pode sair dizendo que vai rever a reforma? As reformas são escassas, elas são feitas de tempos em tempos. A última é essa de 2019. Por que elas são escassas? Exatamente porque sempre tem uma resistência política. Mas isso que ele está fazendo é o pior tipo de resistência, porque é exatamente a pessoa que cuida do assunto dentro do governo que está dizendo que vai rever a última reforma aprovada, que deu, assim, passos fundamentais, e eu já vou adiantar o principal deles antes de vocês perguntarem, que é a obrigação de todos os entes, inclusive a União, de arrumarem a sua previdência, zerarem os déficits. E ele vem dizendo que vai rever. Em vez de rever, o que ele tinha era de cumprir a Constituição, que é essa emenda de 2019, que manda ele arrumar o déficit da União, porque ele é o ministro da área federal, é o gestor previdenciário da área federal. Ele precisa cumprir a Constituição e não desafiá-la. O governo sabe disso? É uma boa pergunta. Parece que, segundo o ministro que apareceu aí há pouco, é um assunto que não foi discutido internamente. Bom dia para o senhor, economista Raul Veloso, Marco Antônio Sabino. Colocar para o senhor aí outra questão que tem dominado o noticiário econômico, né? Questão fiscal. Questão fiscal que tem uma previsão, a gente tem dito isso aqui, pelo menos esse é o número que tem sido divulgado, de 220 bilhões de reais. O senhor acha que é possível, como quer o ministro Haddad, diminuir esse déficit? E como isso seria possível? De onde nós vamos cortar? Pois é exatamente na Previdência, é cumprindo a lei, porque como a Previdência é o item de maior peso, existe um passo a passo a ser seguido para arrumá-la, é só fazer esse passo a passo. E dentro do governo existe um bom exemplo, chamem o Wellington Dias, porque ele acabou de fazer isso no seu estado, no estado que ele governava, que era o Piauí. Então, o Wellington pode ser chamado e perguntar a ele, como é que você fez lá? É exatamente o mesmo ritual. E, na verdade,
o que o Haddad terá de ver é que alguém cuidaria dos estados e municípios, porque esse problema não é só da União. Para dar uma arrumada boa nesse buraco gigantesco que você mencionou, nós temos de arrumar a Previdência da União, dos estados e dos municípios. Eu venho dizendo isso e sugerindo que o Lula reúna os governadores, aliás, está previsto de ele fazer isso, segundo eu ouvi ontem, daqui a 1 ou 2 semanas, e leve o Wellington a tiracolo. O Wellington é um dos ministros mais importantes hoje, não só porque ele ajudou muito o Lula a ser eleito. No Piauí foi onde Lula teve o maior percentual de aprovação, e ele fez o trabalho que está quase pronto, eu acompanho isso de perto, no seu próprio estado. Ele tem um consórcio que ele criou junto com outros governadores que já vem atuando nesse tipo de assunto. Então, em vez de levar o Lupe, que é o ministro da Previdência, esse devia tirar umas férias e ele levar o Wellington e dizer: Wellington, cuida da assistência social, que ele já está cuidando, é o Ministério do Desenvolvimento Social, inclusive porque o Lupe disse algo absurdamente estranho. Ele culpou o gasto da assistência social, um benefício para idoso e deficiente físico, que ele disse que pesa muito no orçamento da Previdência, e aí ele reclamou disso, querendo tirar, só que não está lá, está no orçamento do Wellington. Então ele precisa ligar para o Wellington e dizer: escuta, onde é que está o gasto que eu falei que deveria sair daqui e ir para aí? E o Wellington vai dizer para ele: amigo, esse gasto está aqui, é eu que cuido dele, você não precisa se preocupar com ele, deixa comigo, vai cuidar da tua parte. Mas se ele está querendo rever a reforma, o melhor seria ele tirar férias antecipadas, ir para casa, descansar, entregar o ministério para quem entenda do assunto, porque a impressão que dá é que ele não entende absolutamente nada. Ele não sabe nem que esse gigantesco programa que ele reclamou que estaria pesando nas costas dele, está pesando nas costas do Ministério do Desenvolvimento Social, que é onde, de fato, devia estar. Assistência social é com o Wellington. Aí o que eu estou dizendo, um recado para o Lula, é assim: passa esse ministério para o Wellington, ele acumula, porque ele já fez o que tem de ser feito recentemente. Ele pode usar a própria equipe que o ajudou lá no seu estado, que é o Piauí, e arranja um outro lugar para o Lupe, ou então dá férias antecipadas para ele. Economista, o senhor me dá gancho para fazer um comentário aqui bem rápido, que é o seguinte: é óbvio que todo ministro precisa de uma equipe técnica por trás, né? Mas na formação de um ministério tão de viés político como o de Lula, a gente estranha algumas posições, né? E a de Carlos Lupe é uma delas. Quer dizer, qual é a especialidade que ele tem da Previdência? Parece que sobrou um ministério ali e acomodaram o PDT. Ou o Renan Filho entende especificamente da questão de logística e transporte. Ou até, que tende a ser uma boa ministra, a Simone Tebet entende de orçamento e planejamento. Ao que tudo indica, e essas informações já saíram, ela tem recorrido à sua equipe. É o que Carlos Lupe tem que fazer, montar uma equipe ali no segundo escalão, comprometida e entendedora do assunto, né? Isso, ele tem de chamar, se é o caso de ele continuar, porque a minha impressão é que devia ter um remanejamento, um troca-troca rápido, imediato, porque, como você falou, tem muito ministério que está ocupado aí por pessoas que não são do ramo, e o Brasil não pode se dar o luxo de ficar improvisando na gestão dos seus grandes assuntos. Foi ótimo a vitória do Lula, mas ela tem que se completar com uma equipe que dê conta do recado. Então, eu acho isso. Ele tem de chamar uma equipe de bom nível. Eu imagino que ele já tenha pessoas em volta, já dá para perceber,
Mas se não forem as pessoas certas, ele vai ouvir uma coisa e dizer outra, ou então ele não vai entender o que disseram, e aí fica falando esses absurdos. Essa do programa de assistência social, ele reclamar que está pesando no orçamento dele, quando existe um ministério que se chama Desenvolvimento Social. Então, eu não entendo como é que ele faz essa confusão. Doutor Raul, Sônia Blota aqui, um prazer conversar com o senhor aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes. Fala-se muito, doutor Raul, da reforma tributária para ajudar a economia e também para o orçamento ter verbas para o social. A pergunta que eu faço é se a reforma tributária vai ser suficiente. Não vai acabar havendo um aumento da carga tributária, já que ela é bem alta? Quer dizer, não se ouve mais falar, pelo menos no momento, em corte de gastos. A reforma administrativa, por exemplo, eu gostaria de ouvir a opinião do senhor. Olha, a reforma tributária eu colocaria na prioridade 5. Tem 1, 2, 3 e 4 na frente. A 1 se chama arrumar o gasto da Previdência, como eu falei. É um passo a passo conhecido. A gente tem de fazer, o impacto é grande sobre o gasto se nós fizermos, por uma razão muito simples. Olha o que eu falei. Se pegar a União, mais de 50%, é o gasto da Previdência, do total. Óbvio que tem que ter impacto se eu fizer uma arrumação de verdade na Previdência. E aí tem esse outro detalhe. Na verdade, nós vamos poder juntar aí, todos os governadores estão ansiosos para fazer isso, porque esse problema está em todos os lugares. E a conta que nós temos de fazer é do déficit consolidado do setor público, é União, estados e municípios, arrumando as previdências da União, mais de 20 estados e mais de 2.000 municípios, que são os que seriam os candidatos naturais a um esforço desse tipo. Muitos já estão andando um pouco, o caso do Piauí é a exceção, porque ele andou muito, e aí é só fazer isso, e vou lhe dizer, esquece esse negócio de... Outra coisa, reforma administrativa, é enfrentar a guerra com o servidor, e nesse momento a prioridade também disso está lá atrás. O efeito disso é baixo. O caso da Previdência, não, porque o da Previdência, você já fez a reforma de regras, tem uma exigência na Constituição para equacionar, se você já fez a reforma de regras, o que falta é mobilizar ativos e criar um fundo de pensão, fazer o que a gente chama também de capitalização, como já se fez com o Banco do Brasil lá atrás, há muitos anos atrás, nos criou a Previ, que é um fundo de pensão. Vamos criar um fundo de pensão para a União, estados e municípios, dotar esses fundos de recursos que não são tributos, são ativos, disponibilidades financeiras ou itens que você pode transformar em capital para capitalizar esses fundos que eu estou sugerindo. E em pouco tempo consegue-se resultado. Claro, pouco tempo que eu digo é de 1 a 4 anos, exatamente o tamanho do mandato dele, dos governadores, ainda pega 2 anos dos prefeitos. É fazer isso, não tem outro caminho. Qualquer outra tentativa de ajustar gasto ou tributos vai dar com os burros na água, e nós não podemos mais brincar com esse assunto. Nós temos de atacá-lo, fazer o que tem de fazer, mobilizar as forças que podem fazer isso andar, e aí sim mostra quanto vai conseguir, e aí é só executar. Raul Veloso, economista, consultor, sempre conosco aqui também no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Doutor Raul, obrigada, hein, pela sua primeira entrevista, okay, agora em 2023, para a gente ajudar a gente a acompanhar o que acontece nesse novo governo. Até uma próxima. Obrigada, até a próxima.